dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos um início de manhã, onde estaremos conversando sobre crescimento e crise. Tá certo? E nós vamos esperar, né? Eu sempre espero contar com a colaboração, participação ativa de vocês. Ok? Vocês estão lembrados da chamada da nossa palestra? Tinha uma pergunta. Lembraram? Buscando a memória. Hein? Alguma coisa em torno disso. O que a gente pode fazer, né? Nós, gestores, né? O que a gente pode fazer, né, diante da crise? Certo? Quer dizer, a gente está, aparentemente, crescimento é imperativo? Bom, é uma questão, mas aparentemente parece ser uma coisa boa, não é? E nós estamos numa situação de oportunidade, e nós estamos hoje em dia exatamente numa situação onde as oportunidades de crescimento estão, né, desaparecidas, digamos assim. Tá certo? E aí o nosso enfoque aqui, a gente vai falar de crise, mas nosso objetivo será ver o que é que estaria na mão dos gestores fazer. Tá? O que pode fazer? Cada um pode fazer alguma coisa em torno de onde atua. Certo? Os grandes problemas a gente vai aqui trabalhar um pouquinho, mas não é o nosso objetivo, né, chegar a um conjunto de indicações de possíveis resoluções para esses grandes problemas. Então, quando a gente fala de crise, o que vem à nossa mente? Recessão. Não crescimento. Alguns chamam de recessão, crescimento negativo. O que a gente lembra? Está falando de crise, a coisa está muito distante, né? Está acontecendo lá na Grécia, aqui não. Empresas fechando. Desemprego. Desinvestimento. Bom, se for pela ótica oriental, pode ter oportunidade. Em oportunidade, mas como? Aí que tá. Bom, pelo menos muda um pouco, né, o padrão, tira do lugar de conforto, faz a gente reagir a situações que a gente não desacostumou, né? Tá certo. Sim. Se você pensar que no primeiro momento, então, empresas vão estar fechando e vão ter desinvestimentos, as que conseguirem fazer investimentos ou sobreviver, num segundo momento conseguirão ter um crescimento maior e pegar o mercado dessas que saíram, ou quando o mercado retomar estarão melhor posicionadas. Quem conseguir terá sucesso, né? A questão é quem é que está em condições de estar nesse grupo, tá certo? É a primeira vez que a gente vê uma crise no país? Depende da geração. Depende da geração. Para você é a primeira vez? É a primeira vez. E aí o que é que ele... Consciência da crise, embora a gente tenha passado por outro. Então você não existia durante os anos 80? Não, existia, mas não pleno de minhas faculdades conscientes. Para me dar conta dela, para me preocupar com ela. Não como um ator ativo, né, na economia. Exatamente. Entendi. Não é a primeira vez, né? Mas alguém se lembra de crises anteriores? Eu estou muito jovem. Ninguém vai lembrar, ninguém vai confessar isso, né? Nem eu também não. Foi a época da inflação, né? Que a inflação chegava a não sei quantos por cento ao ano.
A ao gente mês, não sabe né? os quantos, né? Não, eu É, lembro. Mil e tantos, Eu me lembro que outro dia eu estava fazendo uma arrumação no meu armário e achei um contra-cheque. O contra-cheque era o saldo do fundo de garantia. Era de 7 milhões e não sei quantos. E o salário era de 1 milhão, sei lá quanto. No final do mês já era 1 milhão e 900, no outro mês era 2 milhões, porque a inflação era absurda. E a gente recebia o salário naquele dia, no mesmo dia você tinha que gastar. Você chegava no mercado e já estavam remarcando os preços. É. Outro dia minha filha falou, ela era pequena, né, bem pequenininha, mas ela lembrou que nessa ocasião, ela disse, mas às vezes a gente ia ao mercado e dizia, vai aumentar o preço, compra, para comprar o que ela queria. Né? Então, realmente, é uma questão, né, você preencher cheques de milhões, né? Bom, hoje a gente fica ouvindo falar em milhão, bilhão, a gente já perdeu até a noção. Estava preparando aí uns dados para a gente conversar hoje. Aí vai dizer, mas se é milhão ou é bilhão? Eu já não sabia mais, porque tem muito bilhão por aí, a gente já perde a noção, né? Mas a gente já teve uma situação dessas. A gente chegou até a chamar os anos 80 de década perdida. Por quê? O país cresceu. Aí não cresceu, Moratória. tive moratória. Os planos não funcionaram. Eram muitos planos econômicos não funcionando. Transição de regime. Exatamente. E hoje em dia, 30 anos depois, o que estamos vivendo? Tirando a inflação, por enquanto. Muita diferença? Temos uma outra situação política, tínhamos uma situação política, temos outra, tem uma questão política envolvida, de qualquer forma. Habilidade diferente, temos mix de habilidade política, mas de natureza bem diferente. Natureza diferente, existe a questão política, mas é de natureza diferente. Mercados muito mais interligados, né? Velocidade de informação muito mais. O mundo está bem mais interligado, né? Então a possibilidade de você afetar mais rapidamente qualquer ator econômico Tem mais países também em desenvolvimento, entende? tem mais concorrência, Tem mais comunicação também, né? Então hoje em dia você está mais consciente. Acontece agora logo depois do seu casamento. Antigamente você conseguia mascarar todas as informações. Hoje a gente não consegue. Hoje a gente consegue. Mas muita coisa já Só uma atrapalha. pergunta. Por que está todo mundo surpreso com essa crise? Eu acho que está todo mundo surpreso. Porque antes não se sabia. A crise acontece do dia para a noite? Não. É alguma coisa que está vindo de 13? 13 é muito recente. É um processo muito mais longo, mas de qualquer maneira nós continuamos com uma condição de termos acesso à informação que está acontecendo, continua. Embora a gente tenha os Big Data, o mundo do Big Data, das nuvens, mas efetivamente a gente não tem acesso ao que está acontecendo. E aí nós somos pegos de surpresa, por isso até que é essa questão de crise. A crise também tem essa questão, ela nos pega de surpresa. Poxa, mas não estava tudo bem? A gente não estava crescendo? Ou não crescia muito, mas o país não parecia estar ficando melhor? Você falava em distribuição de renda, você falava em projetos para você atender melhor a população, cuidando de uma série de mazelas que a gente traz na nossa história, e consumo aumentando, você tem uma série de indicadores, nível de emprego, parecia estar. Então você tinha alguns indicadores e de repente a gente descobre uma questão enorme, e nós só soubemos quase que ontem, que o processo está fazendo já alguma coisa. Certo? Eu penso que assim, a proporção que a coisa tomou é que choca. Como
as grandes instituições, a gente não descobriu tudo ainda, acho que ainda tem muito mais para descobrir, vamos chegar, por exemplo, no BNDES. Então, essa proporção de que tudo foi feito em torno de um projeto, acho que isso que preocupa bastante, porque derruba por água abaixo toda essa consciência, né, do que a mensagem que vinha sendo passada. Então, essa frustração é muito ruim, né? Essa queda de expectativa, né, em relação ao que a gente vai ser, o que está por vir. Entendi. E você diria que tem um pouco de decepção, né? Eu sinto um pouco de decepção na sua palavra, na sua fala. A decepção com o projeto, né? A gente estava indo bem, tinha a noção do valor, as coisas tinham um valor, você estava podendo, mais pessoas estavam podendo usufruir, né? A gente acho que engordou um pouco mais a classe média e tal, mas até recuperou as classes C, D e E para começarem a consumir. Olha como isso é bom, né? Isso tudo vai ser perdido agora com a inflação de volta ao patamar que está, o dólar, a gente está ficando muito barato lá fora. Enfim, há muitos pontos de interrogação, certo? E para a gente conversar, né, sobre essa questão, eu pensei em nós abordarmos quatro crises, digamos assim, né? Então hoje a gente vai estar tentando ver, né, num drama protagonizado, né, por dois atores, crescimento e crise, como é que se poderia neutralizar a vilã, né, desta peça teatral, a Dona Crise, certo? E aí eu pensei, a gente poderia pensar um pouquinho e refletir sobre quatro principais, né, crises contemporâneas sobre as quais a gente tem alguma noção. Duas envolvendo estados e duas relativas a organizações. Primeira, crise do nosso próprio, né, essa sobre a qual nós estávamos falando até agora, que é exatamente o estado em que a gente se encontra hoje. Né? Qual é essa crise, né, pela qual o Estado brasileiro está passando? A segunda, crise da Grécia. E é interessante porque, como a crise da Grécia já é mais antiga, né, anterior à nossa, você já tem uma série histórica, já tem uns dados, a gente pode ter uma ideia assim, de por onde eles caminharam e talvez, não sei, né, que tipo de jornada nós temos à frente, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha na crise da Grécia. Vamos dar uma olhada na crise da Petrobras, se a gente puder chamar, que é, né, uma empresa do porte da Petrobras, né, que está enfrentando dificuldades que não são apenas financeiras. São dificuldades que afetam a reputação da empresa, que afetam o estado de espírito dos seus funcionários. A gente tem contato com vários funcionários que estão tristes, muitos estão se sentindo desconfortáveis com toda a situação, enfim, eles são parte de um todo e eles não são parte desse grupo, de um grupo determinado que teve alguns procedimentos prováveis. E uma crise assim, que estourou bem recentemente da Volkswagen, não sei se vocês estão familiarizados, a gente vai conversar sobre isso. E a ideia é a gente ver esses diferentes cenários e ver alguma coisa em comum, há pontos em comum, o que a gente pode tirar a partir daí? Será que a gente pode poderia nos ajudar a entender melhor a questão de crise e crescimento? Então, quando a gente pensa na crise brasileira, é interessante você ver como, quando ela é noticiada de maneira geral, você fala em crise econômica, há dificuldades, são momentâneas, medidas vão ser tomadas, é um ano de travessia, porque
dificuldades, né? Mas será possível retomar o crescimento. Isso aí a gente ouve quase todos os dias, aonde você estiver, né? Seja presencialmente, seja ouvindo o rádio, seja ouvindo a TV, seja onde for, vai estar falando dessa questão de retomar o crescimento, né? E sempre associada à crise. Então, veja, são esses dois atores aí que estão o tempo todo, parecem indissociáveis, né? Você fala de um, o outro está lá junto. E a gente vê isso em algumas falas, por exemplo, Bresser Pereira foi fazer uma palestra na Universidade do Rio Grande do Sul. Ele diz: o grande problema do Brasil é retomar o crescimento, né? Aí você olha, Lindbergh faz isso: o maior problema da economia é recessão, né? É desemprego. E a gente olha, né, vai olhando os indicadores, efetivamente, né, nós estamos aumentando a nossa taxa de desemprego e estamos reduzindo, né, o nosso produto com perspectivas muito ainda incertas com relação ao nosso futuro. A gente olha a crise da Grécia, olha que interessante, a gente tem dados aí desde 2008 a 2014. Vocês estão familiarizados um pouquinho com a história da Grécia? Né? Não o lado, né, dos gregos. Eu sei que o doutorado deve estar familiarizado. Mas a questão, quer dizer, a Grécia está na comunidade europeia desde 1981. E ela aderiu ao euro em 2001. Então ela é membro, né, da comunidade já há muito tempo. Ela aderiu ao euro em 2001. E passaram 7 anos e aí ocorreu no mundo, né, a famosa crise de 2007, 2008, a partir da qual eles começaram a enfrentar problemas. A gente pode ver isso aqui nos dois, né? Quer dizer, a Grécia tinha grau de investimento lá pela agência Fitch A, certo? Aí foi baixando, BB+, BBB, CCC. Aí, agora está subindo. Então a gente está vendo, né? A Grécia veio, declinou, está subindo. Desemprego, essa aí é mais difícil. Essa ela foi bastante crescente, em patamares muito maiores do que a gente tem aqui. E a taxa de desemprego lá é entre os jovens. Por faixa etária, as pessoas já mais maduras, a taxa de desemprego é bem baixa. Mas é a taxa de desemprego entre os jovens. Déficit orçamentário, já ouviu falar nisso? Pois é. Então a gente tem uma história de déficit orçamentário aqui, né, na Grécia, que agora, né, parece que começa a reduzir. E, né, crescimento do PIB, crescimento negativo, ou seja, recessão, né, a gente vê que tem também, olha, ela vai descendo ao fundo do poço e depois ela está retomando. Então a gente tem um processo aqui de o quê? De 6, 7 anos. Será que é isso que vai nos levar 6, 7 anos? Nós não sabemos. Nós temos um país totalmente diferente do nosso. Se a gente olhar a extensão, se a gente olhar todo o nossa área agrícola, né, forte, é um setor exportador, é um setor que está, né, a toda velocidade, bastante modernizado, tá certo? Então nós temos, né, algumas diferenças, né, grandes. Então nós estamos aqui dizendo que, né, nossa perspectiva, né, será de 6, 7 anos, ou seja, mais que possivelmente a gente vai fazer uma trajetória semelhante. A gente vai ainda mergulhar um pouquinho mais para poder emergir. Até porque, como a gente já comentou antes, nós ainda nem sabemos direito, né, qual é a situação.
acho que ninguém no país sabe qual é efetivamente, né, o grau, né, de complicação da nossa doença, chamar assim. Então, até nós conseguimos fazer isso, né? Nós temos isso aí pela frente. Agora, é interessante ver que, ao longo, né, dessa trajetória, né, de declínio e busca de recuperação, você tem acontecimentos, né, em vários momentos desses anos, né, que estão assinalados aí, busca de austeridade. Então você vê várias medidas de austeridade por parte, né, do governo, reformas, eles reformaram várias e várias e várias coisas na sociedade, né, até decretaram redução de salário geral, eles fizeram várias coisas, aumentaram impostos, certo? E tudo isso com muitos protestos de rua, como, né, nós tivemos conhecimento através desse mundo, né, interligado, sobre o qual nós falamos recentemente. Então, esse é um quadro da crise da Grécia, mas o que não vem para nós, de maneira geral, é talvez essa noção de que ela enfrentou esse problema todo, mas se você olha, né, o PIB per capita da Grécia, ele sai de 13.900 em 99, chega a 32.000 em 2008, e aí ele agora, na trajetória descendente, ele está em 23.600. Então a gente está falando que ela passou por, né, esse tipo de problema, essa crise, mas ela estava vindo de um período de boom, de crescimento. Certo? E, pelo menos com esses dados que nós temos até 2013, conseguiu manter um certo ganho em termos de PIB per capita. A menos que, todo ano, né, uma grande parte da população grega tenha deixado a ilha, né? E aí esse PIB realmente vai crescer por conta, né, do denominador que está diminuindo. Mas não parece ser, né, isso que acontece. Então, efetivamente, a gente está vendo aí crise, né, em um ambiente de crescimento, né, em decorrência ou em consequência a um período, né, de boom de crescimento. Isso de uma maneira ou de outra muito alegado pelo governo atual, né? Que antes era pior, né? Porque a gente está numa situação ruim, mas já foi pior. Acho que é tudo isso, né? O governo atual daqui. É um argumento que eles se utilizam muito, como se estivesse olhando para isso aí. Nós melhoramos de vida. Apesar de estar piorando um pouco agora, se comparar compara com o governo anterior. A gente vai comparando com o pessoal mas canal. aí, vai chegar uma hora que não vai dar, já não dá. Tá certo? Muito bem. Algum comentário sobre a questão da Grécia? No caso da Grécia, ela recebeu uma forte ajuda, né, financeira, né? Isso também foi uma reação da Grécia. Sim, nesse período de recuperação, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que ela teria força para sozinha ultrapassar essa etapa. É uma grande questão. E isso nos faz também pensar no seguinte, quer dizer, o que representou a Grécia ingressar na zona do euro, né? E ter esse avanço, né, tão grande aí em termos de PIB per capita. Representou, entre outras coisas, um mercado fantástico para multinacionais europeias, por exemplo, trabalhar em infraestrutura, porque nesse período todo a Grécia investiu muito em infraestrutura, investiu na parte de navegação, né? Investiu em turismo e foi estimulada, fortemente estimulada pelas
pelos mecanismos e autoridades financeiras europeias, a tomar empréstimos para pagar esses investimentos em infraestrutura, etc. Certo? Então, de certa maneira, né, eu abri um mercado para você fazer, você não tem dinheiro para pagar, mas pega emprestado, tá certo? Só que aí no meio dessa história tem uma crise financeira que aí bagunçou tudo. E foi não. Estava falando assim, como ela financiou esse crescimento, né, nos movimentos. O passo que ela deu, né? Exatamente. Esse acho que é um problema que a gente vê frequentemente, esses períodos de forte crescimento sendo seguidos por crises, né? Então o crescimento acaba assustando a gente também. Você vê, o que vai ver por aí? Porque muitas vezes justamente é baseado num modelo não sustentável. Então aí a gente não sabe o que está por trás. Exatamente. Estamos caminhando, diga. Acho que uma grande diferença na situação brasileira da Grécia é que eles têm um Banco Central Europeu por trás e o custo da dívida deles também é infinitamente menor que o nosso, né? Para eles fazerem, apesar deles terem um percentual da dívida de 180% ser muito maior que o nosso, o custo da dívida deles é infinitamente menor que o nosso. Para eles fazerem o ajuste em relação a isso, acaba sendo mais fácil que para a gente fazer. É verdade. E por outro lado, possivelmente nós temos muito mais capacidade de produção, né, de pensar, né, do que a Grécia teve. Mas enfim. Aqui é apenas para a gente ter uma noção, né, de uma crise de um país recente e o desdobramento dela e como é que isso aconteceu. Professora, também teve um ponto que eu acho que a gente não mencionou aqui, que o primeiro-ministro renunciou e depois voltou, né? E não sei até que ponto poderia acontecer algo parecido aqui no Brasil. Igual não dá, né? Mas ele renunciou, convocou eleições de novo e ganhou, e voltou. Quando ele renuncia, caçado. Então, eu acho que talvez tenha sido um ato de risco dele, né? Mas foi um ato político. Foi um ato político, foi. Bom, vocês não estão, então vamos testar nas urnas, porque eu vou voltar com o poder das urnas, né? Concedido a mim por isso. Realmente, ele testou. Mas acho que é muito interessante a sua observação, porque ela nos mostra que a questão política está envolvida. E por que quando a gente quando fala em crise, fala na crise brasileira, já a gente já ouviu falar. Essa crise é econômica, política, moral, institucional, a gente vai juntando. Por quê? Aqui também, né? Aqui também. Na Grécia também tinha isso. Também, né? E aí é curioso a gente entender, mas peraí, mas a gente não está falando da economia, a gente está falando do PIB, por que aí entram essas coisas todas? Né? Oi? Estão interligadas. Estão interligadas, sim, mas está interligado, ok, mas o que explica por que estão interligadas? O poder da política sobre a economia é muito forte, né? Pelo menos no Brasil a gente conseguiu perceber que algumas decisões políticas impactaram diretamente na situação econômica, né? Eu acho que está tão interligado que a gente às vezes não sabe o que veio primeiro, a crise política ou a crise econômica. Exatamente. Talvez porque essa composição de atores tem relação direta com um elemento crucial para qualquer sistema econômico, que é a confiança. A confiança foi quebrada, digamos. E esse seja um dos maiores problemas. Se investe em que você não confia, Vamos guardar essas questões, né? A gente ver se a gente consegue montar um pouquinho, remontar esse quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada agora na Petrobras. Petrobras tem uma série de questões, né? Política de preços. Preços descolados da situação do mercado externo. Quer dizer isso, basicamente? Controle para fixar. Controle de preço artificial. Perdas ou ganhos, dependendo do momento.
A gente tem um cenário onde lá fora o preço do barril do petróleo despenca e aqui no Brasil a gente aumenta o preço. Não tem correlação nenhuma, né? E a gente tem autossustentável em petróleo e mesmo assim continua importando. É autossustentável em termos, né? E volume. Em Mas termos. não Depende sobe os do barcos de ano. petróleo. Depende. Deixa lá. Não, mas tem um balanço entre petróleo e derivado. E teve momentos em que o nosso balanço foi negativo, porque o Brasil cresceu rápido, cresceu baseado em consumo, muito carro, muito frete rodoviário, diesel, então muita importação. Do ano passado para cá, a importação de gasolina despencou, chegou a zero, tem momentos de exportação. Descolado do mercado, pressão do governo para manter uma inflação mais baixa e, ao mesmo tempo, pressionando a empresa a fazer um grande investimento, de uma certa forma ser motor da economia. E, como não tinha as receitas que poderiam ter vindo em função do preço que estava descasado, teve que pegar empréstimo. Enfim, você está com uma atividade produtiva deficitária. Basicamente é isso, né? No final das contas, custa mais eu produzir, né, do que o que eu consigo comprar. Então eu estou criando aqui, né, um déficit que vai me levar a um prejuízo. Certo? Isso aí de forma rotineira. É a primeira vez que acontece isso com a Petrobras. A Petrobras sempre foi, né, instrumento de política econômica dos governos. Não é a primeira vez, não é novidade. Certo? Ela era usada dessa maneira, por quê? Porque né, o gasto nosso, né, com esse combustível é uma fração importante na economia e ela acaba impactando o preço e inflação, uma série de coisas. Então você acabava, né, Petrobras não teve, ao longo da sua história, a condição de efetivamente praticar, né, preços como se fosse uma empresa de mercado. Ela acabava sempre, né, submetida a isso. Mas nesse caso aqui, isso acontece junto com outras coisas. Certo? Então, a gente tem em 2007 o lançamento do PAC. O que é PAC? Programa Aceleração Crescimento. Então veja só, vamos colocar o pé no acelerador para crescer. Uma maravilha, né? Maravilha para ser vendido. Mas do ponto de vista da implementação disso, nós estamos propondo acelerar o crescimento. Ok. E um elemento central, um pilar central nesse programa é a Petrobras. Você está contando com a Petrobras para sustentar todo esse programa. Certo? E ela é uma empresa com uma história, né, fantástica, né? É uma empresa com, né, pioneira, né, que buscou desafios, né, em termos de engenharia, buscou desafios, desenvolveu novos conhecimentos, enfrentou, né, a descrença, né, internacional, né, sobre a viabilidade de explorar determinados setores, né, do planeta aí, extrair petróleo, fez isso com muita qualidade, desenvolveu um corpo técnico excelente. Ela tem uma história, né, não é uma empresa que surgiu ontem, é uma empresa que tem uma história, tem uma bagagem, e ela é escolhida, pilar central. E dentro desse pilar central, a gente diz, a gente vai crescer e vamos crescer, vai crescer todo mundo. É uma ideia, como você estava falando, né, um sonho, né? A gente teve um sonho aqui de, puxa vida, temos um projeto, né, que vai nos levar, né, para um destino, né, melhor.
E é esse, por exemplo, esse é um dos itens dele, né? Quer dizer, a gente vai ter uma política de contratação, porque a Petrobras não vai fazer tudo, claro, foge, né, a finalidade dela, imagina, né? Construir plataforma, o que quer que seja, vão virar as plataformas, mas a gente quer desenvolver a indústria nacional e a gente vai, então, colocar aqui uma obrigatoriedade de conteúdo local, até para estimular a indústria nacional. Certo? Isso aí é louvável. Acho que ninguém aqui poderia dizer que isso não é louvável. Como um projeto, como uma ideia, é louvável. A questão é como é que a gente executa isso e como é que a gente implementa. Isso é executado e implementado no contexto de ambiciosas metas de crescimento. E aí a questão, né, bom, já era um programa de aceleração do crescimento, né, e aí eu coloco essas boas ideias, essas, né, que teriam todo um lado construtivo, mas, né, com ambiciosas metas. Então você previa investimento, né, na Petrobras 2008, 112 bi, passando a 224 bi em 2010, então a gente está duplicando, né, para 236 em 2016. Pois não? Como que eu vejo isso? Eu acho que, assim, de forma geral, a impressão que eu tenho é que no governo se trabalha sempre com um cenário só. É tudo que a gente aprende aqui de análise de cenários, montar, não sei o que, sabe, cenário favorável, não sei o que. Esquece, pensa nesse e vai fundo nesse. Só que quando não acontece aquilo, aí se tem a crise. Não tem plano B. Porque não tem, exatamente, nunca tem plano B. Assim, aí se, eu vejo um lado bom, né, falando do Banco Central, às vezes eu mesmo trocando. Mas e se não der certo isso? Na hora a gente pensa. Sabe? Então eu sei que a mentalidade é essa, bem. Não tem plano B. Se você falar, se você propuser, ó, isso aqui pode dar, você pode antecipar tudo. Mas tem uma cultura que te leva a isso. E é muito forte. O pessoal combate assim firmemente, com convicção. Não pode. É isso aqui, para de pensar nisso. E você é do contra, né? Exatamente. Isso, você pode. Você tá. Não é do time, você não está remando com a gente aqui, você é do contra, né? Está complicando. Por que tem que fazer esse trabalho todo se eu estou vendo que é isso aqui que vai acontecer? Chegar lá não A acontece. gente tem que trabalhar para isso e dar certo, pronto. Vamos gastar tempo fazendo outras coisas. Falando um pouco sem cidade, então, mas parece que existe, de repente, por trás uma percepção de como o governo tem a capacidade de influenciar os fatos, né? De fazer aquilo de fato acontecer, porque ele não é só alguém que espera um fato, ele pode influenciar e fazer com que aquilo aconteça. Então, de repente, tem essa sensação de que ele influencia o futuro de fato. Né? Mas será que é só o governo que encara o crescimento desse jeito? E também não é só isso, não. Acho que assim, dá trabalho, entendeu? Você pensar em vários cenários. Certamente. Muito mais prático. Vamos fazer isso aí e confiar que vai dar certo. Aí enche o peito, confia que vai dar certo. Chega lá, quando não dá. Isso aí acontece. E também tinha como meta produção de 4,2 milhões de barris por dia para 2020. Então, o que a gente tem no quadro Petrobras, nós estamos falando aqui dos outros aspectos que todos nós estamos acompanhando aí, de operações, etc. Estamos só falando desses aspectos aqui mais ligados à questão do crescimento. E aí o que a gente vê, né, em termos de evolução de alguns números da empresa? Ela apresenta um crescimento de receita, um crescimento de dívida, a produção não acompanha, né? E o lucro
decrescente, tendo sido negativo no ano passado. Vamos limpar uma série de coisas aqui, a gente já sabe que está perdido, joga para perda mesmo, para depois a gente verificar qual é a nossa posição real. Certo? Então, a gente tem uma situação de crise de uma organização, num contexto de